Olá pessoal, agora eu vou falar para vocês um assunto que eu acho bastante importante e que não é muito discutido. E o assunto é acessibilidade no SVG. E a primeira coisa que eu passo é: acessibilidade não é uma opção, e sim uma obrigação. É obrigação sua fazer com que o seu site ele seja acessível para qualquer tipo de pessoa, para qualquer usuário. Então você tem que se preocupar sim e ter um site com acessibilidade, porque não é tão complicado de se fazer, você não vai gastar tanto tempo quanto você acha que vai gastar e muita gente vai conseguir acessar o seu site de uma forma melhor. E aí, para isso, tem algumas dicas no SVG para a gente conseguir ter uma acessibilidade legal. A primeira coisa de todas é: dê um título para o seu SVG, dê algum significado a ele. Então eu tenho aqui, por exemplo, um retângulo verde, né, com uma borda e tal. E aí eu vou dar um título para ele, por exemplo, retângulo verde. Ele já vai conseguir ter um pouco mais de significado do que se fosse só o código. Então eu consigo já dizer que a pessoa está vendo um retângulo verde. Só que às vezes só o título não serve tanto. Às vezes é melhor que você também descreva o desenho, e essa é a dica número 2. Para você descrever esse desenho, basta utilizar a tag desk, e ela funciona de uma forma bem simples, assim como o title. E se você reparar, temos ali um retângulo verde claro com bordas arredondadas na cor verde escuro. Ou seja, agora, além do meu desenho ter um título, a pessoa consegue entender melhor o que de fato ela está vendo. Não é só um retângulo verde, é um retângulo verde claro, ele tem bordas, e essas bordas são arredondadas e são numa cor diferente do próprio retângulo, que é um cor verde escuro. Ou seja, olha a quantidade de informação que eu consegui passar. Pense na descrição como se fosse num livro. Quanto mais detalhes você passa, mais a pessoa consegue entrar no universo daquele livro. Então, quando você passa bastante informação na descrição, a pessoa vai conseguir entender melhor o que você está querendo passar. Então, sempre se preocupe com isso também. A dica número 3 que eu dou é: utilize as regras de área. Essas regras vão servir para que alguns dos leitores de tela consigam interpretar também os dados que a gente tem ali. A gente tem o area labeled by e o area described by. E aí aqui, reparem que eu estou fazendo o seguinte: eu coloquei um ID title em title e um ID desk em desk. E aí o labeled by eu estou chamando o título, ou seja, eu estou dizendo que a label do meu ícone SVG é o title e ele está sendo descrito pelo desk. Ou seja, dentro do SVG, basta a gente referenciar o que a gente já tinha e assim a gente vai garantir, tanto dentro do SVG quanto fora, uma acessibilidade legal com essas informações. A quarta dica que eu dou é: utilize text quando for texto. Como assim? Digamos que a gente tem um logo, alguma coisa, alguma imagem, e nessa imagem tem um texto. Se você não for fazer nenhuma animação ou alguma interação maior nesse texto, utilize a tag text, não utilize path, por exemplo, porque a tag text ela já é semântica por natureza. Então, olha só, temos um exemplo aqui, em que eu tenho uma tag text escrita website. Se um leitor de tela passar por ali, ele vai ler o website, porque para ele é um texto mesmo, tem significado, mesmo estando dentro da imagem. Então, se você não for fazer nenhuma animação, nada do gênero, utilize a tag text para poder passar essa informação. E mais uma delas, a dica número 5, é: crie um role para o seu ícone, ou seja, crie uma regra para o seu ícone. Por exemplo, eu tenho aqui o SVG é uma imagem, então, por exemplo, a gente passa ali role imagem. Mas eu também poderia ter um SVG sendo o banner do meu site, então eu mudaria o role para banner. Ou seja, dê um significado ao seu SVG. Diga o que ele é, diga se é uma imagem, se é um logo, se é um banner. Passe essa informação. Isso também torna bastante acessível. E essas são algumas das principais dicas, pessoal, para vocês trabalharem com acessibilidade no SVG.
Como vocês podem reparar, são muito simples e muito rápidas de se fazer. Você não vai perder nem 10 minutos do seu tempo fazendo isso. E eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que é um site, é esse aqui, ele se chama Describler. E o que ele faz é o seguinte, é uma parada muito legal. Você pode subir um SVG para cá, e o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai mostrar a imagem, né? Mas ele vai ter uma parte chamada Editor, onde você consegue colocar as informações, tá vendo? Então olha a árvore hierárquica aqui. Ele tem o título, My Old Car, ele tem uma descrição para o carro, eu tenho um título para o grupo, que vai ser o carro, eu tenho um título só para o path, por exemplo, o corpo do carro, para as rodas do carro, a roda da frente, o pneu da frente, ou seja, olha a quantidade de informações que eu consigo passar na minha imagem e que a pessoa vai conseguir enxergar. E no final, o código gerado, ele já tem exatamente como eu mostrei para vocês, ó, a tag title, a tag description. Então é bastante bacana esse sisteminha. Depois dá uma olhada nele, ele dá para fazer bastante coisa, é bastante legal também. E aí vocês vão deixar as imagens de vocês bem mais acessíveis.